Então vamos lá, nessa aula eu quero falar, você precisa parar de falar como índio, né? E geralmente os alunos quando eles começam, eles têm essa parada de falar como índio, né? Que eles vão falar, eu preciso fazer tal coisa, ou eu tenho que fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, e eles acabam comendo ali uma parte bem importante do inglês. Isso define toda a fala que o aluno vai ter através de toda a jornada dele no inglês, e isso precisa ser corrigido, senão isso se torna uma mania e é muito mais difícil corrigir depois. Mas sobre o que eu estou falando? Basicamente, eu estou falando de coisas simples que se chamam verbos no infinitivo. Eu gosto de chamar isso de verbos na sua forma natural, né? Para não complicar com o nome de gramática e tal. Então hoje a gente vai ver três verbos e a gente vai criar frases e eu vou mostrar o que geralmente o aluno fala e como você deve falar de fato, tá? Um negócio bem interessante. Então vamos lá. Três verbos de sobrevivência: to need, to want, to have. Esses aqui são verbos básicos, né, que você tem que aprender se você quer sobreviver no seu inglês, né? Quer, sei lá, viajar para fora, ou quer aprender a se comunicar de forma bem simples, mas efetiva. Esses três verbos aqui vão ser os melhores verbos para você começar aprendendo. Mas tá vendo que todos eles têm algo em comum. Esse to aqui, tá vendo? To. Esse é o verbo precisar, esse é o verbo querer, esse é o verbo ter, tá? Mas por que eles têm o to aqui na frente? Já parou para se perguntar isso? Muitos alunos não sabem. Eu diria que 99% dos alunos que vêm para a aula, eles não sabem o que é isso. Às vezes eles sabem usar e eles pensam, não sei o que é isso. E às vezes eles conseguem usar, às vezes eles esquecem, às vezes eles simplesmente acham que não tem esse verbo na frase, essa palavrinha, né, na frase. Que é o to, né? To, antes do verbo, né? O que isso quer dizer? Tá vendo que aqui tem um padrão também no português? Todas elas terminam em ar e air, tá? Eu vou explicar a teoria primeiro e depois a gente vai fazer os exemplos, tá? Para você entender, numa ordem cronológica, como que isso funciona. Primeiro passo. Por que o verbo em inglês tem o to, né? E por que em português termina em ar? Isso a gente chama de infinitivo. São verbos no infinitivo. Em inglês a gente vai falar infinitive. 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 São verbos no infinitivo, verbos que não estão conjugados, né? Quando a gente tem esses verbos, todo verbo em português vai terminar em ar, er, ir, or ou ur, tá? Eu sempre falo isso, ar, ir, or, ur, que é para criar programar o cérebro do aluno a pensar assim, opa, se termina em ar, ir, or, ur, 99% das vezes vai ter o to na frente. Não é 100% porque no inglês não tem 100%, tá? Eu costumo dizer isso também, sempre vai depender do contexto, o que você está usando antes e depois, mas a regra geral é essa, tá? Então, ar, ir, or, ur no português, quando a palavra em português terminar com ar, ir, or, ur, preciso adicionar o to, mais verbo no English, tá? Então, tá vendo que aqui, ó, precisar terminou em are. O verbo precisar é need. Eu preciso colocar o to, né? Um, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui com need. Você vai dizer assim, ó, eu preciso trabalhar hoje. Ó, eu preciso trabalhar hoje, tá? O aluno ele vai falar I need work today. Vamos lá, pegar por partes. Eu preciso, I need. Tá certo. Ó, eu preciso, I need. Né? Se você falar I too need, fica eu precisar. Isso está errado, né? This is wrong. Por quê? Porque você está usando o verbo no infinitivo, conjugando ele no I. Não, mas isso não dá certo, porque se eu colocar to need, qual que é a tradução de to need? Precisar. Tá vendo? Termina em ar, ir, or, ur. Eu preciso colocar o to. Se eu quero conjugar o verbo, eu preciso tirar o to, como eu fiz aqui. I need. Eu preciso, né? I need work. O que significa work? Work é trabalho, né? Work, trabalho. Mas aqui está dizendo trabalhar. Tá vendo, ó?
trabalhar. Então, eu preciso fazer o quê? Colocar o to no verbo. Por quê? Porque está terminando em ar, er, ir, or, ur, né? Esse é o verbo no infinitivo. Quando termina em ar, er, ir, or, ur, preciso adicionar o to no verbo. Então, to work. Tá vendo que o que dá sentido? Como que eu vou saber? Se terminar em ar, er, ir, or, ur, eu preciso usar o to antes do verbo no inglês. Porque senão, se você tira o to, fica eu preciso trabalho hoje. Porque só work significa trabalho. É o que você faz no seu emprego, né? Trabalho. Ah, entendi. Então, eu preciso do to ali para dizer que esse verbo vai terminar em ar no português. E se você estiver traduzindo direto do português para o inglês, vai ter que ter o to no verbo. Meu Deus. Sério, a maioria dos alunos, eles não sabem disso, eles nunca ouviram falar disso aqui. Isso é uma coisa que eu descobri estudando, eu não aprendi de ninguém isso. Foi uma coisa que fez assim, olha que legal, isso vem to need, termina em ar, your, ur. Foi um padrão que foi criado, né? E você pode ter como padrão, né, para falar de uma forma mais fluida e tal. Enfim, né? Ahm, mas esse é o X da questão. Então, por exemplo, ahm, você pode fazer várias alternativas aqui, né, de frases. Ó, eu preciso trabalhar. Então, você está usando o verbo precisar, só que conjugado. Se você conjuga o verbo I need, eu preciso, need, você precisa, he needs, she needs, it needs, you need, they need, vamos botar o we aqui, we need, né? E they need, you, we, they. Então aqui são as pessoas, os subjects, né? Pronomes do sujeito que a gente fala. E eu estou conjugando o verbo, tá vendo? Ó? I need é eu preciso. You need, você precisa. He needs. Por que que tem S? Esse aqui é o grupinho especial. Ele sempre vai mudar o verbo, ou a gente simplesmente adiciona o S no final do verbo quando for uma frase afirmativa, tá? He, she, it. Grupo especial. Sempre vai mudar. Aqui sempre muda o verbo, ele muda um pouco, ou você só coloca o S no final. Não quer dizer que é plural, tá? Por exemplo, aqui, he needs. É porque é uma regra do inglês, tá? Eu estou mostrando isso aqui para mostrar para você que esses são os verbos conjugados, ou o verbo need conjugado. Em português seria eu preciso, você precisa, ele precisa, ela precisa, isso precisa, né? Aqui estou falando do neutro de coisas, animais, objetos, ideias, etc. Vocês precisam, nós precisamos e eles ou elas precisam. Então tá vendo que aqui você tem que sempre prestar atenção no quê? Na tradução. Eu sempre digo para os meus alunos: primeiro pensa na frase que estão aprendendo. Pensa na frase em português, muda para o inglês. No momento que você mudou para o inglês, muda ela de volta para português para ver que se você traduzir palavra por palavra, vai fazer sentido. É assim que a gente fala. Então, a maioria, grande esmagadora maioria das vezes vai dar certo. Você precisa saber como estruturar a frase da maneira correta. E isso aqui é a base da base. Precisa saber de cor e salteado e precisa realmente ter um entendimento profundo disso aqui. E não é simples, mas é profundo. Não é muito difícil de fazer, mas ele é bem profundo, né? Então, simples não quer dizer que seja fácil, tá? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Agora a gente poderia pegar outra frase. A gente pode ter, a gente pode misturar o verbo querer e ter. Eu quero, ó, eu quero ter um cachorro. Essa frase aqui, geralmente o aluno vai falar assim, ó, I want have a dog. Ou às vezes o aluno vai botar one dog here, que também estaria correto, mas é o número um. I want have a dog. One dog, né? Eu quero. Tá, então vamos lá. Aí você tem a frase em português já. Eu quero passar isso para o inglês. Como que eu digo eu? I. Então vamos lá. Eu quero. I to want. Não posso dizer to want, porque senão fica querer. Lembra quando to, né, vem antes do verbo no inglês, ele vai terminar em
ar, ir, or ou ur em português. Então, muito cuidado com isso. Então, eu não posso falar como índio, né? I to want, eu querer, eu querer ter um cachorro. Então, não dá, entendeu? Então, eu tenho que falar I want, né? Eu conjugo I want to have a dog. Tá vendo aqui, ó? To have, ter. Por quê? Termina em er em português. Em inglês, obrigatoriamente tem que ter o to. Ponto final, acabou. É isso que você tem que ter em mente. I want to have a dog. Olha como a gente pode pegar e construir qualquer frase a partir disso, ó. Eu quero ter um emprego. Eu quero ter um emprego. Você vai falar I want, eu quero ter. Como que eu digo ter? Ah, termina em er, né? Faz parte do ar, er. Então você vai falar to have, a job, emprego. Olha só como a frase, né? Geralmente o aluno ele vai comer esse to aqui. I want to have a job. I want to have a job. Mas se você traduzir essa frase aqui, vai ficar assim, ó. Eu quero, tenho um emprego. Como assim? Eu quero, tenho. Porque só a palavra have é tenho, né? Se você está conjugando no I. Porque se você falar I have, né? I have, vai ficar eu tenho. Não, então não é eu quero, tenho um emprego. Ah, tá. Esse do to aqui, ó. Ah, tá vendo? O Google aqui até vai sugerir o to, né? Ter, to. Porque termina em er. Tá vendo aqui o er? Então eu preciso ter o to aqui no inglês. Então eu não posso falar eu quero, tenho um emprego, ó. Tá errado, certo? É botar um strike through aqui, ó. Sublinhado, acho que é assim que coloca. Ah, tá. Seguir. Então você vê, isso aqui são verbos no infinitivo, tá? Então, você tem que prestar muita atenção quando o verbo em português ele está terminando em ar, ir, or, ur. Você precisa colocar o to antes do verbo no inglês, né? Como é que você vai falar assim, ó? Eu tenho que trabalhar. Olha só, eu tenho que trabalhar, tá? Você vai falar assim, ó. I have ou to have. Se colocar I to have, sempre pense na tradução. Eu ter. Ah, tá. Então eu tenho que tirar o to. Vai ficar I have. Estou conjugando o verbo na pessoa, né? I have que trabalhar. Aqui a gente não precisa usar nada entre um e outro, tá? Esse que aqui no inglês ele não existe. Esse que, né? Eu tenho que trabalhar. I have work. Oh, eu tenho trabalho? Ah, não. Tá terminando em ar. Peraí. Deixa eu refazer. I have to work. A frase estaria correta. Eu tenho trabalho. I have work. Né? Ah, eu tenho trabalho para fazer, eu poderia falar. I have work to do. Mas aqui, essa é a tradução, essa é a frase que eu quero traduzir para o inglês. Então, eu tenho, I have, que não existe no inglês, nessa frase aqui. Trabalhar. Ah, tá, to work. Tá vendo? Não é essa frase aqui que eu quero, tá? Essa frase não é a que eu quero. Então, tá vendo aqui, ó? To work. Ó, conecto aqui. O are automaticamente tem o to antes do verbo dele, tá? Então, a gente poderia fazer várias frases aqui falando sobre isso, mas o que eu quero que você ahm, pense aqui? Sempre pega a frase em português, traduz para o inglês. No momento que você fez a frase em inglês, traduz para o português. Aí você tira a prova real, se realmente de fato aquilo que você falou é o que você quis falar, se baseando nessa regra aqui. Quando tem ar, ir, or, ur em algum verbo no português, em inglês, automaticamente você vai ter o to antes do verbo no inglês. Essa é a regra geral. Quer dizer que vai ser 100% todas as vezes? Não. Tem algumas exceções, mas tenha em mente que são exceções da regra, porque vai ter outra regrinha que vai, digamos, sobressair sobre essa regra aqui. Mas essa aqui é 99%, eu poderia dizer. Tá? Então, quando você está conjugando um verbo, você tira o to, porque senão fica a pessoa mais are, ir, or, tipo nós precisar, ela
precisar, ela querer. A gente não fala assim, isso é falar como índio, a gente zoa, né? Mas é real. Então, como você vai acabar com esse problema de falar como índio? Aprendendo essa regrinha aqui. Essa aqui é a base, a base, a base, a base, não tem como escapar, tá? Então, I want you to speak out sounding like a native, like an Indian, right? Então, eu quero que você, aqui tem letra maiúscula, né? Indian. I want you to speak, tá vendo, ó? Eu quero você falar sem soar como um índio. Eu quero que você fale sem soar como um índio, right? Enfim, basicamente é isso, tá? Mas prestar atenção. I want you to speak. Quero que você fale sem soar como um índio. Aqui é um inglês mais avançado, sai desse básico aqui, mas tá tudo certo, né? Mas o que eu queria mostrar nessa aula é basicamente isso, tá? O inglês mais básico, ele vai requerir aprender essa regrinha aqui. Are, ir, or, ur, to antes do verbo no inglês. Aí você acaba com esse negócio de índio, né? I want you to speak. Quero que você fale, né? I want you to speak without sounding like an Indian. Então, eu quero que você fale sem soar como um índio. Então, essa frase aqui foge um pouquinho dessa nossa regra, mas é um inglês mais avançado, digamos assim, para esse básico que a gente aprendeu. But that's it. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. E se quiser colocar algumas frases aí embaixo para praticar, eu vou estar corrigindo assim que eu conseguir, né? Praticando essa regrinha aqui. Pense em algumas frases que você talvez esteja falando com o ar, ir no português, mas se esquece de colocar o to. Então a melhor forma é criar frases e ir praticando, praticando. Se na tradução tiver ar, ir, or, ur, vai ter o to lá, né? E sempre prestando atenção no base, né, no básico da língua, que é isso, a conjugação dos verbos. Quando eu uso a pessoa, conjugo o verbo, não tem o to. Mas qualquer coisa é só deixar nos comentários. See you in the next one. Bye for now.